Hoje eu quero deixar um vídeo aqui para vocês assistirem sobre a Terceira Guerra Mundial. Fica ligado no vídeo que você vai saber se isso está próximo ou não, mas só depois da vinheta. A paz de Deus esteja em todos os vossos corações. Para quem não me conhece, meu nome é André Almeida e vocês estão no canal Sempre a Cristo Fiéis. Para vocês com carinho, se inscrevam no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe seu comentário e deixe seu like e ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo novo que a gente postar nesse canal. Bora pro vídeo? A escalada dos conflitos internacionais deixa o mundo em alerta. Será que estamos cada vez mais próximos de uma nova guerra mundial? E todo esse cenário de confrontos e o avanço da tecnologia militar também traz outra questão alarmante: a ameaça de um ataque nuclear. Vejam no episódio de hoje de Planeta em Perigo. A humanidade em conflito. Em outros momentos a gente teve momentos tensos, mas agora nós vivemos um dos mais tensos da história depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945. Guerras que atravessam gerações e parecem nunca ter fim. Nós nunca estivemos tão próximos a uma terceira guerra quanto agora. Líderes mundiais em confronto. E especialistas de todo mundo em alerta. Nós realmente estamos vivendo uma era muito dramática. We live in a very dramatic era. Principalmente nesse momento em que uma guerra nuclear seria capaz de exterminar o mundo. É o planeta em perigo. O símbolo máximo do horror e da morte na história recente da humanidade. A explosão nuclear que devastou Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. Morreram instantaneamente quase 200 mil pessoas, com armas muito menos potentes do que aquelas que a gente tem hoje em dia. De lá para cá, o avanço tecnológico bélico dos países só aumentou. Assim como o número de conflitos entre as nações e o temor de que algo parecido ou ainda pior possa acontecer. Nesse momento, porque a Europa se arma como nunca se armou desde a Segunda Guerra Mundial, as chances de haver confrontações diretas entre os atores é muito maior do que era anteriormente. Tensão medida pelo chamado relógio do juízo final, um marcador feito por cientistas que simboliza o quão perto a humanidade está do fim. Em janeiro de 2025, o relógio marcou 89 segundos para a meia-noite, o mais próximo de uma catástrofe que já estivemos desde a criação do relógio em 1947. Eu acho que o risco é real, principalmente porque vivemos em um mundo com muitos conflitos. Atualmente, especialistas estimam que existam cerca de 13 mil ogivas nucleares pelo mundo. Rússia e Estados Unidos são os donos de maior parte desse armamento. E a tecnologia desses artefatos fica cada vez mais sofisticada. As armas nucleares que temos hoje pelo planeta são muito mais poderosas do que as bombas que atingiram o Japão na Segunda Guerra Mundial, com poder para exterminar toda a humanidade. Existem 9 países que possuem arma nuclear, então os Estados Unidos, Reino Unido, Israel, França, Rússia, China, a Coreia do Norte, Paquistão e Índia. Este site faz uma estimativa de qual seria o efeito prático se uma bomba nuclear fosse usada hoje em dia. Veja essa simulação na cidade de São Paulo. A onda de calor atingiria quase 9.000 quilômetros quadrados. Derrubaria prédios, provocaria milhões de mortes, além de afetar cidades metropolitanas, como Santo André, e até chegar perto do litoral do estado.
Por conta dessa expansão e dessa criação desse calor, tem também uma onda de choque, que também causaria danos severos, destruiria prédios, casas, pontes, estruturas de construção, que poderia tanto causar efeitos imediatos e também efeitos a longo prazo, dependendo da distância da pessoa de onde essa bomba aconteceu. O efeito nuclear não é apenas o efeito imediato de destruir tudo em um grande diâmetro. Também permanece no chão, nas árvores, nas plantas e algo que vai se arrastar por muitos anos depois. E mesmo as pessoas que sobreviverem a um ataque nuclear, a probabilidade de ter câncer e morrer depois disso é de praticamente 100%. O site usa como parâmetro a bomba Tsar, considerada a maior bomba nuclear da história, construída pelos soviéticos nos anos de 1960. Os especialistas estimam que uma bomba mais moderna, como as que os países têm hoje, causaria danos muito maiores. A bomba mais poderosa que tem disponível hoje é imposta dos Estados Unidos e ela tem cerca de 1000 vezes mais potência do que a que foi detonada em Hiroshima. E o pior, atualmente vários conflitos envolvem países que têm armas nucleares em seus arsenais ou que têm acordo com outros governos que possuem esse tipo de artefato. O ditador teria ficado furioso com o discurso do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol. Na invasão da Ucrânia, o uso de armas nucleares é visto pelos russos como uma possível tática militar. São vários conflitos que estão acontecendo. Nós temos na Síria uma guerra civil que ainda não se resolveu. A China continental entende que ela tem que retomar Taiwan para reintegrar o seu território. E outro ainda mais grave do que este, que é entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque você tem interesse das grandes potências, das grandes economias, dos países mais importantes do mundo diretamente envolvidos no conflito, podendo fazer com que, se houver uma guerra entre eles, você tenha um conflito ainda maior. As tensões entre Rússia e Ucrânia começaram em 2014, mas se tornaram uma guerra definitivamente em 2022, com a invasão russa. Atualmente, existem esforços por um cessar-fogo. Mas as discordâncias entre o ucraniano Volodymyr Zelensky, o russo Vladimir Putin e o americano Donald Trump, que tenta mediar o conflito, colocam em xeque toda a operação pela paz. Mesmo que haja uma paz na Ucrânia, se essa paz não for sustentável, ela não vai durar e vai levar a uma nova guerra no futuro. Se houver um envolvimento diretamente de uma dessas potências na Ucrânia, entrando em guerra diretamente com a Rússia, há um risco nuclear, há um risco de uma grande guerra internacional. O mundo segue atento a outro conflito importante e que acontece desde outubro de 2023 entre Israel e os terroristas do Hamas. Essa praça ficou muito conhecida durante a guerra entre Israel e o Hamas. Os cartazes exibem nomes e fotos de pessoas sequestradas em outubro de 2023. Cada foto, uma história, uma vida, uma família. Um cenário que mostra o lado mais sombrio das guerras. Quem sofre as piores consequências são os civis. É o caso de Ruth Strum. É mãe de 3 filhos. 2 deles, Yair e Eitan, foram sequestrados pelo Hamas. As pessoas me veem e pensam que eu estou bem e forte, mas eu estou completamente destruída. Foi a primeira vez que o grupo terrorista Hamas realizou um sequestro em larga escala de civis israelenses, levando centenas de reféns para a faixa de Gaza. O ato intensificou ainda mais o conflito na região. É o caso do Irã. Ele poderia querer usar possivelmente esse armamento em Israel, que é o seu maior inimigo na região, que também tem arma nuclear. Israel já tem. Imagine só um conflito entre os dois usando armas nucleares. Um dos filhos de Ruth foi liberado 5 meses depois. O outro continua em cativeiro. Pergunto o que ela vai fazer caso Eitan seja liberado.
Espero que aconteça o mais cedo possível, porque eles e os demais reféns já estão lá há muito tempo. Quero que isso acabe e que eu possa ver um abraço dos meus 3 filhos e que possamos reiniciar as nossas vidas, pouco a pouco, porque não vai ser nada fácil. De a pouquito, porque não vai ser fácil. Assim como não vai ser fácil mudar um destino que já parece traçado. O mundo está dividido e sendo destruído aos poucos, a cada invasão, a cada míssil, a cada bomba lançada. Muitos países têm construído bunkers, inclusive na expectativa de que possa eclodir uma guerra maior, e as populações também têm se armado. Não se sabe quando será o próximo passo, e a resposta pode ser nuclear. Do nosso ponto de vista, a gente está numa guerra fria, porque já que a gente já entrou na questão bélica e na eventual escalada, chance de escalada, para uma guerra quente, propriamente dito. Eu acho que a gente já passou a etapa da Guerra Fria, a gente já está na Guerra Quente. Todas as guerras mundiais, elas não começaram sendo guerras mundiais. Elas começaram como conflitos regionais. Na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos 3 conflitos regionais. Alemanha na Europa, Itália no Mediterrâneo e na África, e o Japão na Ásia e na China. A guerra só se torna mundial quando os Estados Unidos entram na guerra depois do ataque do Pearl Harbor. Ou seja, você tinha 3 guerras regionais acontecendo no mundo separadas e não era uma guerra mundial. Quantas guerras hoje nós temos no mundo regionais? 2. A Rússia na Ucrânia, na Europa, e o Irã no Oriente Médio com Israel. E a terceira está sendo desenhada, que é a China em Taiwan. Então, para mim, já passamos desse ponto. Outro indício que já passamos desse ponto. Um dos fatores que faz guerras regionais se tornarem mundiais é a existência de alianças militares. Na Primeira Guerra Mundial, um dos fatores que levou à Primeira Guerra Mundial foi a existência de alianças militares. O conflito não escalaria para se tornar uma guerra europeia se não tivesse aquela estrutura de alianças. E depois não se tornaria global quando o Reino Unido entrou. Na Segunda Guerra, a mesma coisa. E hoje, você já tem a aliança, que é o eixo das ditaduras, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, talvez um irmão menor, a Venezuela, agindo em conjunto. Eu gosto de lembrar, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, a Itália e o Japão estavam em lados opostos até o final. Em 1934, na crise na Áustria, a Itália estava de um lado, a Alemanha do outro. Em 1935, na Etiópia, a Itália de um lado, a Alemanha do outro. Até o final de 1938, quem ajudava a China a lutar contra o Japão era a Alemanha. Hitler dizia que o Japão e os japoneses eram macacos. Eles não tinham nada em comum. Hoje, nós não temos um conflito mundial e você já tem soldados norte-coreanos lutando ao lado da Rússia. Você já tem armamento e munição que alimenta a Rússia vindo da Coreia do Norte. A Coreia do Norte já depende de comida e energia da China. O Irã vende todo o petróleo sancionado para a China. Os drones iranianos são fornecidos para a Rússia. A Rússia burla sanções de equipamentos sofisticados eletrônicos e vende o seu gás para a China. Veja, o nível de integração desse eixo de hoje é muito maior do que o eixo da Segunda Guerra Mundial. E nós nem chegamos na escala do conflito que nós tínhamos antes. E nós já temos isso. Então, para mim, nós não estamos numa Guerra Fria. Nós já temos um cenário desenhado de 2 blocos. Até a chegada do Trump, o bloco ocidental tinha um problema devido à polarização, devido a essas questões de política identitária, afetiva, falta de confiança nas instituições, redes sociais, todos os problemas que fazem as sociedades democráticas ruírem e enfraquecerem de dentro. As alianças estremecidas
E você tinha o outro lado cada dia mais forte, cada dia mais unido e cada dia mais agressivo e ousado. O Trump chegou, supostamente, com mais iniciativa do que o Biden, né? Uma figura, na pessoa física, muito mais capaz de impor força, respeito pela sua persona pessoal. Mas as escolhas dele são totalmente de fortalecer o eixo das ditaduras até então, e eu entendo que isso continuará. Muita gente fica repetindo, não, tudo isso é para focar na China, o problema é a China. Não podemos debater isso até sabermos se o Trump vai entregar Taiwan para a China ou não. A minha análise hoje é que os indícios de que ele fará isso são muito substanciais. Como ele fez com Hong Kong? Como ele está fazendo com a Ucrânia, em grande medida, como ele vai fazer está fazendo com todas as coisas. Se ele fizer isso, não vai dar para as pessoas que estão falando, não, o problema é confrontar a China, ele está se preparando, guardando energia para a China. Não está guardando energia para a China, está fazendo com a China a mesma coisa que está fazendo com a Rússia. Abrindo espaço, incentivando, deixando mais confiante de que está liberado partir para a próxima casa do tabuleiro. E aí, dado esse contexto inteiro, então se não é mais democracias contra ditaduras, ficou mais fácil ainda para o eixo das ditaduras continuar o seu processo de expansão. E eu não estou dizendo que nós teremos isso agora, em 4 anos. Como eu falei, esse é um processo que vai se desenrolar em mais tempo, provavelmente. E dependendo dos movimentos da Rússia, isso não significa que a gente não tenha guerras, não. O Trump pode resolver a Ucrânia e pode não resolver as guerras. A não ser que o Putin combine com ele mesmo que ele vai ficar 4 anos quieto. Mas se o Putin conquistar a Ucrânia inteira, ele pode partir para o próximo território. Só que a pergunta é, o próximo território vai se calar? Independente dos Estados Unidos ajudar ou não. Se for a Polônia, qualquer um dos 3 bálticos ou a Finlândia, esses 5 países vão lutar. Então teremos outra guerra, novas guerras. Talvez Taiwan não lute. Se os Estados Unidos abandonar, se fizer um acordo com a China, talvez Taiwan escolha não lutar. O Japão vai lutar? Vai lutar. A Coreia do Sul vai lutar? Vai lutar. A Polônia vai lutar. Aliás, esse mundo que o Trump está construindo, ele é um mundo mais instável e inseguro. Aos olhos de quem está de fora, pode parecer que está tudo bem, porque as grandes guerras de hoje supostamente seriam congeladas ou resolvidas. Mas o cenário que está se construindo por baixo, as fundações dessa história, são gravíssimas. A Polônia acabou de dizer, tem dito recentemente, que vai buscar ter uma bomba atômica. A Coreia do Sul a mesma coisa. O Japão precisará também de uma bomba atômica. Ele está abrindo as portas de uma corrida armamentista nuclear no mundo. Ele está criando uma condição para a nuclearização do planeta. Este não é um ambiente mais estável e seguro. Esse é um ambiente mais perigoso. As pessoas não podem tomar as coisas a valor de face. Você precisa entender as consequências dessas ações no prazo maior, além do ciclo eleitoral afetivo que move os corações e as emoções. Você quer? Não, eu só vieram alguns superchats não tão sérios assim, mas o Plínio tinha até falado aqui, por isso mesmo que o Brasil precisa fazer a força lusitano militar, né? Que ele até falou, por que o Brasil e Portugal não se juntam? Não só o Brasil e Portugal, mas toda a comunidade. E essa é uma capacidade geopolítica que poucos países ou poucos grupos têm.
Essa é uma força geopolítica que nunca foi explorada. Nós tentamos construir um grupo, mas esse grupo não foi para frente. Mas o Commonwealth dos ingleses, né, dos britânicos, é isso. Claro, não é uma grande aliança mundial, mas é uma estrutura de apoio muito mais sólida do que a nossa portuguesa. Pegamos no Senhor, irmãos, porque a sua volta, ela é breve. Deus abençoe. Paz, Deus.